Quantas vezes você já se pegou com uma caneta na mão, olhando para uma folha de caderno, esperando bater aquela inspiração para começar a fazer uma redação? Meu nome é Bruno Ferreira, fui o primeiro colocado no ITA, no IME e na Escola Naval, e no vídeo de hoje você vai descobrir como você deve estudar para uma redação de vestibular militar, e eu vou te mostrar também o passo a passo de como eu fazia as minhas redações. Então vamos lá! Redação envolve muita prática. Você tem que começar a fazer redação desde o início da sua preparação até o dia do vestibular, para chegar lá na reta final bem afiado. Eu fazia redação toda semana, era o que os professores aconselhavam e eu acho que é um bom número. Mas tem um detalhe: se você ficar fazendo redação toda hora, uma redação por semana, fizer 50 redações no ano, isso não é suficiente se você continuar cometendo os mesmos erros que você cometia desde o início. Então não adianta só fazer redações se você não tiver um feedback das suas redações. E para isso você precisa de um corretor, você precisa ter alguém para te auxiliar nisso. E normalmente nos cursinhos tem os corretores, os professores, que leem a sua redação, dão uma nota, às vezes até mostram para você que você está errando. Se você não tiver a opção de cursinho, existem algumas plataformas online que corrigem redações e pode ser uma boa alternativa, e o investimento eu acho que não é tão alto assim. Então tenha em mente que você vai escrever redação durante o ano inteiro e você precisa evoluir. Você não pode ficar naquela mesmice, você tem que levar em consideração os feedbacks que você tem a cada texto. Mas beleza, eu vou começar então escrevendo o que eu já sei e ter as respostas dos professores de que está muito mal, de que eu tenho que corrigir tudo aquilo. Calma, não é bem assim. Existe teoria da redação também, não é só partir para a prática não. E a teoria da redação envolve realmente como você deve escrever seu texto. E isso é onde você precisa estudar para ir entendendo o que tem por trás da redação, para também ir implementando aquilo que você está aprendendo. Bom, então vamos partir do começo, pela teoria por trás da redação. A redação, na maioria dos vestibulares militares, é dissertativo-argumentativa. Isso quer dizer que, durante toda a redação, você precisa defender seu ponto de vista acerca de uma tese. Você tem que dar o seu ponto de vista e defender com unhas e dentes, durante toda a redação, aquele ponto de vista, utilizando argumentos dos mais variados tipos. E, para defender essa sua opinião, você precisa estruturar bem um texto para ele ficar coeso, ficar fazendo sentido mesmo, para o corretor ler e entender qual a opinião que você está defendendo e com quais argumentos você se baseia. E muitas vezes, quando você escreve uma redação, se você ler ela depois, você vai perceber que você não fez isso, você não defendeu um ponto, você só ficou falando óbvio ali, ficou dissertando sobre aquele problema. Mas na verdade você precisa argumentar também. Até por isso o estilo da redação é dissertativo-argumentativa. Ou seja, sempre que você terminar de fazer uma redação, tem esse ponto de vista crítico para você ler o texto que você escreveu e ver se realmente você está defendendo uma opinião com argumentos válidos. Entendido o tipo de redação que você precisa escrever, agora você precisa saber como estruturar o seu texto para passar aquela ideia que você quer passar para o corretor. Isso envolve português, claro, envolve muita gramática, vocabulário, de como desenvolver as frases, mas envolve também muitas coisas da área de humanas. Envolve geografia, história, filosofia, sociologia, que são áreas do conhecimento que você pode utilizar para embasar as suas ideias, os seus argumentos. Mas beleza, como que eu estudo tanto português quanto humanas para redação? Português envolve aquela parte mais básica que você tem que aprender para poder escrever o texto. Então, envolve você saber onde usar as vírgulas, envolve você saber onde usar crases, envolve você saber usar os conectivos entre as frases, envolve você conseguir aglomerar ideias até formar uma frase com todas aquelas partes gramaticais coesas, envolve você saber como usar o porquê junto, o porquê separado, o porquê com acento. Então envolve bastante dessas coisas de gramática, de sintaxe, para você saber minimamente escrever um texto. Não necessariamente uma redação argumentativa, mas saber escrever um texto. E aí, isso você consegue nas aulas de português, aprender mesmo qual é a gramática correta, como montar uma frase, como conectar frases, como ter ideias de causa e consequência. E aí, essa teoria você vai aprendendo nas aulas de português, seja no cursinho, no YouTube, seja pago, seja gratuito, para você ir aprendendo os detalhes e não errar coisas bobas do tipo separar sujeito e predicado com vírgula e eliminando esses erros que custam caro na redação. E aí você vai aprendendo isso aos poucos, vai implementando na sua redação e, como eu disse, redação envolve muita prática. Você vai ter que escrever muitos textos, e em cada texto você vai errar várias vezes e você tem que ir cada vez mais corrigindo esses erros para chegar no final do ano com essa redação bem refinada. Ok, isso aí, beleza, eu entendi. Vou ter que assistir às aulas de português para aprender português de verdade, começar a escrever redação bem, e aqueles erros que eu for cometendo, eu vou também corrigindo com o feedback que os corretores vão me dar. Mas e a parte de humanas? Onde isso entra nessa história?
Então, humanas entra muito no embasamento dos seus argumentos, mas às vezes entra também na introdução do seu texto. Então, realmente é algo que você tem que estudar, porque vai ser relevante para a sua redação. Mas tá bom, e como que eu uso mesmo essas matérias de humanas no meu embasamento ou na minha introdução? Para deixar isso mais claro, eu vou usar como exemplo a redação do ITA que eu fiz no meu segundo ano de preparação. Eu tirei 8 nessa prova, então mandei bem, e o tema eu nunca tinha visto na minha vida. Eu vou ler o tema para vocês. Em que medida o conhecimento tecnocientífico segue princípios ético-morais? Então, foi um tema assim que de cara deu uma assustada. Eu vou inclusive ler o primeiro texto para vocês terem uma ideia do que se trata. O primeiro texto que o ITA trouxe para essa proposta de redação foi uma publicação do BBC News Brasil. Das missões Apollo a novos medicamentos para HIV, alguns avanços científicos foram obtidos em meio a condições antiéticas e até ilegais. Devemos fazer as pazes com o uso dessas descobertas. Então, realmente foi um tema que eu nunca tinha ouvido falar, mas mesmo assim eu consegui escrever uma boa redação. E isso só foi possível porque eu tinha aprendido vários conceitos sociológicos e filosóficos que eu conseguia usar em vários temas para poder embasar minhas ideias, e também sabia alguns acontecimentos históricos, algumas coisas mais de conhecimento de vida mesmo, para poder usar na introdução, e foi isso que eu fiz. E aí, como que eu fiz a minha introdução? Eu utilizei algo que eu costumava usar em quase todas as minhas redações, e que é bem comum, que é o ponto de partida contextual, que é você introduzir o tema a partir de um contexto. E como o tema era os princípios ético-morais dentro dos avanços tecnocientíficos, o contexto que eu utilizei foi os avanços que existem hoje nas pesquisas sobre clonagem, que é algo que abre bastante discussão para a ética dentro disso. Então, eu desenvolvi as primeiras frases do meu texto dentro desse contexto. Mas é claro que aí entra os outros pontos que tem que ter na introdução, como a sua tese, por exemplo, só que nessa parte eu já não usava mais nada histórico, nem filosófico, nem sociológico, eu só usava alguns acontecimentos ou algo desse tipo no ponto de partida contextual da minha introdução. Desde o início da minha preparação, eu tinha um material com vários conceitos sociológicos e filosóficos de vários pensadores diferentes, seja ele sociólogo, filosófico ou até economista e qualquer outra coisa nesse sentido. E só uma curiosidade, eu usei um mesmo conceito sociológico nas duas redações que eu fiz do ITA. Mas eu não usava apenas um por redação, eu costumava usar dois, um para cada parágrafo. E por que usar um conceito sociológico, um conceito filosófico? Porque em cada parágrafo de desenvolvimento que você vai fazer na sua redação, você tem que argumentar, você tem que explicar por que a sua tese é aquela, por que você defende aquilo. E aí a minha tese, nesse exemplo que eu estou dando, é de que os princípios ético-morais têm que ser levados em consideração, mas que eles não podem limitar os avanços científicos. E aí, nos parágrafos de desenvolvimento, eu tinha que argumentar, explicando essa minha tese e falando por que os avanços técnicos científicos deveriam ser levados em consideração, mas que não poderiam limitar os avanços tecnológicos. E aí, essa argumentação que você dá no seu parágrafo precisa ser embasada de alguma forma, seja por alguma fala de uma autoridade, seja por algum dado estatístico, seja por aquelas coisas tradicionais que normalmente você vê nas redações. E a melhor forma que eu tinha, que eu me sentia mais confortável de fazer para embasar um argumento, eram com conceitos sociológicos e conceitos filosóficos. Então, ao longo da minha preparação, eu fui estudando esses conceitos que eu já tinha em mãos, fui tentando aplicar eles em vários temas de redação, para chegar no final do ano conseguindo introduzir um conceito desses em qualquer tema que eu visse. E foi exatamente isso que aconteceu. Um tema como esse, que eu nunca tinha visto na vida, eu consegui utilizar dois conceitos que eu tinha aprendido e já tinha conseguido improvisar em vários temas. Sendo assim, aprender conceitos, ideias de pensadores é muito válido para você conseguir embasar a sua argumentação, mas é claro, estudar dados estatísticos, falas de autoridade ou algumas coisas nesse sentido pode ser válido também para você embasar a sua argumentação. Por último, a conclusão. A conclusão mesmo eu não tinha muito como estudar, era mais a prática mesmo. Tinha só uma pequena teoria por trás que os professores tinham me falado, que na verdade nos vestibulares militares a conclusão não é feita como no Enem. O Enem, por exemplo, dá o modelo de conclusão que ele quer. Ele quer uma proposta de intervenção na sua conclusão. Já os vestibulares militares não falam nada disso. Eles deixam a conclusão livre e, óbvio, você não pode estar escrevendo qualquer coisa. A ideia mesmo da conclusão é você concluir o seu texto, não necessariamente fazer uma proposta de intervenção para o problema que a redação trouxe. Mas beleza, como concluir o texto? Aí essa teoria era mais no sentido de você tem que reafirmar a sua tese, falar que, bom, no início você falou o que você defendia, o que você queria defender, a sua tese, e depois disso você trouxe alguns argumentos para embasar, para provar que aquela tese é verdadeira, e no final é interessante você falar, olha, de acordo com esses argumentos aqui, eu realmente provei a minha tese. Óbvio, não com essas palavras, mas nesse sentido.
Mas aí, como a conclusão ficava meio pequena, umas 2, 3 linhas, só reafirmando minha tese, às vezes até reafirmando algum argumento importante, eu preferia fazer uma reflexão no final também. Então eu trazia um cenário de como a sociedade se comportava acerca desse problema e como ela poderia se comportar. Ah, e não dá para esquecer do título também, né? Eu normalmente fazia o título depois de terminar o texto, porque eu tinha noção do que eu tinha escrito e aí faria mais sentido eu nomear o meu texto depois de saber tudo que tem dentro dele. Então essa era a forma como eu montava a minha redação, passo a passo, desde a introdução até a conclusão e o título. E na hora de estudar, era muita prática para eu tentar ir aplicando esses conceitos, ficar acostumado com isso e eliminando aqueles erros que eu falei. E também ir aprendendo os conceitos sociológicos e filosóficos que eu usava para embasar os meus argumentos. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. E você que ficou aqui até o final, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha de eu trazer uma redação aqui da minha época de cursinho, que eu fiz na prova do Enem, no final de 2019, para destrinchar cada parte da redação, como eu fazia, cada detalhe, desde a introdução até a conclusão? Comenta aqui embaixo o que você acha. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima!